Existem alguns termos que são bem interessantes aqui para explorarmos juntos. Embora é importante que se diga aqui o seguinte: nós não nos prendemos a terminologias. Até porque a palavra em si, ela não tem qualquer relevância se não há uma compreensão direta do significado dela. E mesmo que tenhamos esse significado, a compreensão desse significado, se essa compreensão é meramente intelectual, ela não nos ajuda. Apesar disso, existem alguns termos bem interessantes e que nós temos tratado e colocado aqui para você dentro desse canal. Aqui, quando nós nos referimos à questão do despertar espiritual ou iluminação espiritual, quando alguém pergunta o que é iluminação espiritual, o que é o despertar espiritual, eu poderia dizer para você que é esse natural estado de ser não dual, onde não existe qualquer separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e um pensamento, por exemplo, entre você e um sentimento. Não há separação porque o sentido desse você não está mais presente. Agora entramos na questão do termo, da palavra. A palavra aqui é não dualidade. Em sânscrito, a expressão aqui é Advaita, a não dualidade. É um dos assuntos principais aqui do canal. Porque estamos trabalhando com você o fim exatamente desta dualidade. E o fim dessa dualidade é a iluminação espiritual, é o despertar espiritual. Ao menos aqui nesse canal nós colocamos nesse sentido. Não se trata de experiências místicas, assim chamadas espirituais, ou contato com extraterrestres, ou esse tipo de coisa que anda por aí com o nome de despertar espiritual ou iluminação espiritual. Aqui colocamos de uma forma muito específica. É o fim desta dualidade, desta separação, onde a realidade presente, veja, é a realidade divina. Qual é a beleza disso? Qual é a importância disso? A importância disso é que quando isso está presente, não há mais ilusão, não há mais sofrimento. Então, esse despertar espiritual é o despertar de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Então, isso é o fim da confusão, é o fim da desordem, é o fim do sofrimento. Uma vez que o seu natural estado de ser esteja assentado aí, uma vez que o seu natural estado de ser está presente, e esse natural estado é a realidade divina, não há mais sofrimento. É bem curioso a busca das pessoas nessa tentativa de descobrir a ciência da meditação. É assim que eu tenho chamado, a ciência da meditação. As pessoas não querem exatamente descobrir esta ciência, que é muito importante, a ciência de ser. A ciência de ser é a ciência de ser consciência, felicidade. Isso é meditação. A real meditação. Elas estão em busca de conhecer como praticar a meditação. Vamos ver aqui rapidamente essa diferença. A prática da meditação é a prática de alguém através de um sistema, de uma técnica, de um método, para encontrar temporariamente uma certa quietude psicológica, sentimental, emocional e também física. Do ponto de vista do corpo,
terapêutico, isso é ótimo. No entanto, isso não confere esse natural estado de pura consciência, que é ser, que é felicidade. Então, não há uma relação real entre a prática da meditação e a iluminação, embora muitas pessoas acreditem que exista uma relação. No entanto, não existe tal relação entre a prática da meditação e o despertar espiritual ou iluminação espiritual. Há sim uma relação muito íntima entre a ciência da meditação e o autoconhecimento, de uma forma prática. Quando há autoconhecimento, nós temos uma porta que se abre para a ciência da meditação. Aí sim, esta ciência da meditação, como é a revelação do seu ser, que é a realidade divina, e essa realidade divina é algo que está presente quando este ser floresce, isso é iluminação espiritual. Então, compreender o que é autoconhecimento é se aproximar da meditação de uma forma real, não através de técnicas ou práticas, mas aqui, nesse instante. Compreender o movimento da mente é compreender o movimento do pensamento. O que é o pensamento? A compreensão desse pensamento, desse movimento, que é o movimento do pensamento, é a compreensão do movimento deste centro, que é o eu, o mim, o ego. Quando há autoconhecimento, há uma compreensão do pensamento. É no pensamento que se sustenta esse mim, esse eu, esse ego, esse pensador. O fim para esse modelo de pensamento é o fim para esse modelo de ego-identidade presente na vida. Percebam isso. Assim temos uma aproximação real do seu natural estado de ser, que é a meditação, que é a iluminação espiritual. É isso que temos trabalhado aqui dentro desse canal e em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto. Lá temos centenas de vídeos aprofundando esse assunto com você. Fica aqui um convite, conhecer também o nosso outro canal. O nosso trabalho juntos aqui é um trabalho nesta direção, para o despertar desse natural estado de ser. Então, investigar o movimento do eu, que é o movimento do pensamento dentro de cada um de nós, é autoconhecimento, a base para a meditação. Então, qual é a verdade sobre a meditação? É a prática da meditação? A prática da meditação, ela te dá um objetivo, um propósito, um alvo, e naturalmente te oferece um resultado. Mas esse resultado, repare, ele sempre estará atrelado a esse propósito, a esse alvo, a esse objetivo. É um movimento que ocorre no tempo, através de uma técnica, de uma prática. A realização do seu ser não é uma conquista no tempo, é uma constatação exatamente do fim desse tempo. A realidade do seu ser está agora, aqui. Não é algo que você irá alcançar, realizar. Portanto, não se trata de um propósito, de um objetivo, de uma conquista. Nada pode lhe dar
Isso. Autoconhecimento, esta aproximação do seu ser, é a constatação do movimento do pensamento agora e aqui. É nesse instante que se revela a meditação, o seu ser, a realidade divina. Não é algo alcançável no tempo, que se alcança dentro de um propósito. Assim, tudo aquilo que as pessoas praticam dentro de um movimento de tempo e de propósito. E um detalhe, lá estão elas, presentes dentro da experiência. Quando você medita, lá está você. Então, o meditador se acalma, se tranquiliza, relaxa, mas ele continua presente. Quando a meditação termina, ou a prática de meditação termina, porque ela teve um início e ela terá um fim, repare, isso é algo no tempo e implica a presença de alguém na meditação. Quando a meditação termina, esse sentido de alguém lá está de volta, assumindo o controle, de novo, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Controle, entre aspas, na verdade, esse movimento é o próprio movimento ainda do eu. Não há alguém estabelecido ali para controlar absolutamente nada. É só uma continuidade ainda do próprio movimento do pensador, que é o pensamento. Nós já temos esclarecido isso aqui para você em diversos vídeos e estamos sempre voltando a esse assunto, de que aquele que controla o pensamento é o próprio pensamento. No formato do controlador, do pensador, não há qualquer separação, não há qualquer divisão. Então nós temos sempre uma continuidade do eu. Durante a prática, esse eu se aquieta, mas depois da prática, esse eu se inquieta de novo e volta de novo com todo o seu movimento, que é o movimento do pensador, que é pensamento. Não se trata disso aqui. Aqui estamos descobrindo o que é nos tornarmos cientes do pensamento, aqui, sem o pensador. E isso é nesse instante. Não requer pernas cruzadas, não requer estar num espaço específico para meditar, com pernas cruzadas, ouvindo uma música. Absolutamente, é aqui, nesse instante, tomando ciência de cada pensamento, sentimento, emoção, percepção, modo de perceber. Assim, nos aproximamos do fim desta identidade presente nesse instante. Reparem a beleza disso. Nesse momento, não há o eu, esse mim, esse ego. Nós temos a vida acontecendo. E a vida representa tudo o que surge nesse instante. Não precisamos colocar uma identidade nisso. Vejam a real forma de aproximação do autoconhecimento, que é a real aproximação da meditação. Eu tenho chamado isso de a meditação na prática. Então, como praticar a meditação? Nesta ciência, na ciência do autoconhecimento, real autoconhecimento. Aqui usamos a expressão autoconhecimento também de uma forma diferente. Repare, apenas se tornar ciente do movimento do pensamento é se tornar ciente do movimento desse experimentador
que é esse pensador, que está sempre aparecendo quando um pensamento surge para julgar, comparar, aceitar, rejeitar. Tomar ciência disso é autoconhecimento. O fim para essa condição de pensador, experimentador, desse que aparece para aceitar, rejeitar ou fazer qualquer coisa com o pensamento ou sentimento ou emoção que surge, a ciência disso é a aproximação da verdade do autoconhecimento. Então não se trata também de uma técnica ou de uma prática chamada autoconhecimento. É algo que requer uma atenção para esse instante, uma atenção para esse momento presente. Então, nesta atenção, nesse olhar, sem o observador, sem o eu, temos a presença da revelação do autoconhecimento. Isso é simultaneamente a presença da meditação na prática. Eu digo isso porque as pessoas escutam nossas falas e acham que estamos sendo teóricos aqui. Veja, essas falas não estão lidando com especulações, com crenças, com conceitos. Não são abordagens teóricas de psicologia ou de filosofia. Estamos lhe convidando a evidenciar em si mesmo tudo aquilo que estamos dizendo aqui. No viver, nesse instante, na prática. Então, a verdade do autoconhecimento é a ciência na prática. É a ciência do movimento deste eu. A compreensão desta ciência é a compreensão da verdade, da ciência da meditação. Estamos juntos? O nosso enfoque aqui está nesta descoberta, nesta constatação, na aproximação da verdadeira iluminação espiritual. Vou repetir mais uma vez: não se trata de algo ligado a fenômenos no corpo, na mente, ou fenômenos extrafísicos, ou contato com qualquer coisa paranormal, ou assim chamado espiritual. A verdade do seu ser se revela quando há real meditação. Isso é um esvaziamento desse psicológico conteúdo que tem dado formação a essa identidade, que é a identidade do eu. Então, todo esse conteúdo psicológico, isso que é periférico, nesse assim chamado consciente, e nisso que é mais profundo, naquilo que alguns chamam de inconsciente, pegando de empréstimo essa expressão, todo esse conteúdo que, na verdade, representa o conteúdo do ego, do eu, do experimentador, tudo isso se dissolve. Então, há um esvaziamento desse conteúdo. Então, um espaço novo se abre aqui nesse instante. Esse espaço é o espaço da revelação de algo novo, indescritível, inominável, que é a presença deste ser, que é a realidade divina, quando o sentido do eu, do ego, desse pensador, desse experimentador, já não está mais presente.
Então, esse é o contato com a verdade da meditação e do autoconhecimento. Naturalmente, o florescer do despertar espiritual não é alguém presente que ainda se sustenta de experiências. É o fim do experimentador com todas as experiências. Contato com a vida nesse momento, com tudo que surge, aparece e desaparece sem o sentido de alguém presente nesse instante. Se o natural estado de ser é o natural estado de liberdade, de amor, de paz, de felicidade, então iluminação real, o despertar real, é o fim do ego. Não há inveja, medo, ciúme, ambição, conflitos, as contradições inerentes aos desejos contraditórios presentes nesta antiga velha mente egóica, porque ela não está mais presente. Essa assim chamada consciência do eu se foi. A realidade está agora aqui, sendo vista momento a momento. A liberdade de ser consciência é inteligência. Então, lidar com o outro é lidar, na verdade, com a realidade do seu próprio ser, porque não tem o outro. Seu natural estado de ser, livre de todo esse peso psicológico da identidade de ser, é beleza, é graça, é liberdade. Vamos compreender isso, não intelectualmente, mas vivencialmente. Você pode se aproximar da verdade do seu ser quando se aproxima da investigação da ilusão deste ser que o pensamento diz ser você. Então, o fim desta imagem que você tem sobre si mesmo, de todas as ideias, crenças, opiniões, julgamentos, tudo isso que a cultura, através da propaganda, tem nos dado. O fim para isso tudo é o início de algo que não faz parte deste conhecido, que não faz parte desse modelo de consciência humana, de consciência egóica, de consciência coletiva. Assim, esse convite aqui é um convite para esta realização, para a realização de Deus. Nós tratamos também desse assunto em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Temos centenas de vídeos onde estamos aprofundando isso também com você. Ter uma aproximação da verdade divina é ter uma revelação daquilo que está presente quando a ilusão termina. Aqui nesta vida, a única coisa que importa é tomar ciência disso, daquilo que é você. Isso é o fim desse padrão de existência, onde estamos sempre nesta busca de alguma coisa, nesta insatisfação e nesta procura por satisfação. O fim dessa inquietude ocorre quando termina toda essa ilusão. No Zen há uma expressão para isso,
eles chamam de avidya. E na yoga também, avidya significa ignorância. Avidya significa a ilusão que o pensamento tem criado sobre quem nós somos. Então, toda a ideia que você tem sobre a verdade, que é você, toda a ideia que você faz sobre a vida à sua volta, sobre o outro, sobre o mundo, isso é avidya. Isso é algo que se assenta nessa ignorância. Então, avidya é uma palavra em sânscrito para ignorância. Essa ignorância primordial, a verdade do seu ser se revelando, é sabedoria, é o real conhecimento. Não é o conhecimento que se opõe à ignorância comum, é o conhecimento real, no sentido de um conhecimento além dos opostos. Não é o conhecimento que se opõe à avidya. E é simples, a avidya é ignorância, mas é a ilusão. Então, é a ilusão da ignorância. Quando há o fim para essa ilusão, quando há o fim para essa avidya, que é a ignorância, estamos diante daquilo que está além da ignorância e do conhecimento, que é vidya, a verdade suprema, a verdade do seu ser, a realidade divina, aquilo que você é em sua natureza essencial, é a realidade da sabedoria, é a realidade de Deus. Então, esse é o nosso trabalho aqui juntos. Temos encontros online que ocorrem também nos finais de semana, onde, através de perguntas e respostas, e nesse contato com o silêncio, com a ciência da meditação, podemos nos aproximar disso. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, eu quero deixar aqui esse convite. Aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A realização não é alguém presente. A realização é a liberdade de ser. É a consciência deste presente momento livre de toda essa manipulação externa, de toda essa atitude